Fala sargento, beleza? Esse vídeo eu vou falar sobre os linking words, conhecido também como connectors. Por que tem esse nome? Porque elas vão ligar uma ideia à outra. Então vão ser aí duas frases, né, que vão ser ligadas por esse linking words aí, em português também conhecida como conjunção, né? Então é extremamente importante você saber esses linking words, porque vai te ajudar a você entender um texto em inglês, vai te ajudar a entender a ideia que aquela frase ali vai estar trazendo para você naquele texto. Então fica mais fácil para você interpretar também um texto em inglês, ok? Então, nesse vídeo você vai observar agora aqui na tela os linking words aí mais usados em prova, ok? Então vamos começar aqui pelo linking word de adição, addition, ok? O mais conhecido aí, que eu sei que você sabe, é esse and, né? Você percebe então a frase aí, ó. I like Portuguese language and English language. Então, ó, and, ok? Então eu gosto de língua portuguesa e de língua inglesa, ok? Outro também que eu sei que a maioria conhece é esse to aqui no final. Então, para adicionar uma mesma ideia, né? Então, adicionar duas ideias aí, eu posso usar também o to também. Então, fica I like Portuguese language and I like English language too, ok? Então, eu gosto de língua portuguesa e eu gosto de língua inglesa também, ok? Uma outra maneira de falar também é o as well. Então, ao invés de falar to, eu posso falar o as well, que inclusive é até mais formal, né? I like Portuguese language and I like English language as well, ok? Uma outra maneira de falar também é usar o also, só que o also ele não é no final da frase. Se você usar o also no final da frase, aí fica errado gramaticalmente, né? Da maneira, no caso, seria formal, né? Ficaria errado. Então, o certo é falar I like Portuguese language and I also like English language, ok? Então, eu gosto de língua portuguesa e eu também gosto de língua inglesa, ok? Vamos observar mais aqui então. Então aqui eu tenho é, eu tenho outros aqui, né, que significam agora o além disso. Então observe essa frase aqui. I like Portuguese language. Moreover, I like English language. Então eu gosto de língua portuguesa. Além disso, eu gosto de língua inglesa, ok? Então, eu posso usar o moreover, que inclusive ele é muito usado, né? Aparece muito em texto. Um outro que não aparece assim com tanta frequência é o furthermore. Então, eu posso falar I like Portuguese language, furthermore, I like English language. Então, o furthermore também vai significar o além disso, ok? Então, uma outra maneira também de adicionar ideia é falar o além de. Então, para isso eu posso falar Besides Portuguese language, I like English language. Então eu falo, além de língua portuguesa, eu gosto de língua inglesa. Então aqui usa o besides no início da frase. Eu também posso usar o in addition to. Então ficaria, in addition to Portuguese language, I like English language, ok? Então essas duas palavras, besides e in addition to, aparecem com muita frequência em textos, né? Para indicar essa palavra além de, ok? Então, da ideia de adição. Então, agora vamos ver o contraste. Então, o contrast, ele vai dar uma ideia contrária. Então, ao contrário da adição, né, que as ideias se somam, o contraste, no caso, eu vou falar uma ideia, por exemplo, positiva, e em contrapartida eu vou falar uma outra ideia negativa, ok? Então, é o que nós conhecemos em português, que é o mais, porém, entretanto, todavia, apesar de, ok? O mais conhecido aí seria o but. Então fala aqui, né? I like Portuguese language, but I don't like English language. Então aqui
eu uso but para indicar o mais, ok? Então aí, dando uma ideia, né, contrária, né? Então eu gosto da língua portuguesa, mas eu não gosto de inglês, ok? Aí o segundo, I like Portuguese language, however, I don't like English language. Então esse however, ele também é o mais, porém, entretanto. Eu até coloquei aqui o entretanto, porque o however ele aparece com mais frequência em texto, porque ele é uma maneira mais formal do que o but, ok? Uma outra maneira também é o nevertheless. Então eu posso falar assim: I like Portuguese language. Nevertheless, I don't like English language. Então eu gosto de língua portuguesa, entretanto, eu não gosto de língua inglesa, ok? Então aqui também, né, mas porém entretanto, usando aqui o nevertheless, ok? Vamos observar agora aqui outros contrastes aqui que também aparecem com muita frequência em prova, ok? Temos aqui agora eu tenho três aqui maneiras, né, de dizer apesar de. Então olha essa frase aqui, né, em português, ó. Apesar de não gostar de inglês, eu quero aprender inglês. Então, apesar de não gostar de inglês, né, eu quero aprender, eu preciso, né? Porque no caso, né, estou aqui estudando, eu quero passar na prova da ESO, então eu quero gabaritar essas 4 questões aí, né? Quero acertar essas 4 questões de inglês. Então, eu posso usar o although. Então, então eu falo, although I don't like English language, I want to learn English. Então, apesar de não gostar de inglês, eu quero aprender inglês. Eu posso também usar o despite ou então in spite of, ok? Então tem essas 3 maneiras aí para dizer o apesar de, ok? Uma outra maneira também seria usar o even though, que aparece também muito em prova, esse linking word. Então ele fala, even though I don't like English language, né? I want to learn English. Então, embora eu não goste de inglês, eu quero aprender inglês. Então, apesar de não gostar de inglês, né? Embora eu não goste de inglês, eu quero aprender inglês. Então, aqui eu uso o even though. Observa que o even though, no caso de prova, ele também pode ser substituído por although, ok? Então, você vê que são parecidos, né? E realmente você pode usar um ou outro que mantém um sentido da frase, ok? Então, para finalizar aqui os principais linking words aí que aparecem com mais frequência em prova, temos aqui então os linking words que vão indicar então um resultado ou então uma consequência, né? Para indicar uma consequência aí de uma ação anterior aí, né? Já citado lá no texto. Então aqui observe esse exemplo, ó. I studied a lot, so I passed the test. Então aqui eu estou falando, ó, eu estudei muito, portanto, logo então eu passei na prova, ok? Então aqui eu posso usar o so e eu posso usar o therefore. Inclusive o therefore ele é mais usado mesmo porque ele é mais formal. O so também aparece com muita frequência, mas o therefore ele traz mais formalidade aí na frase. Então na verdade os dois aparecem aí com bastante frequência, né? Uma outra maneira também é usar o thus. Então, por exemplo, I don't have any money, thus I can't buy a new book. Então, eu não tenho nenhum dinheiro, portanto, então eu não posso comprar um livro novo. Então aqui eu uso o thus também para usar, para indicar aqui o portanto, logo, então, ok? Então agora vamos aproveitar e fazer então um exercício, uma questão de prova aí, né, que caiu na prova da EA em 2016, ok? So, let's go! Então vamos analisar essa questão aqui agora. Vou marcar então aqui alguns pontos, né? Vamos fazer a leitura desse texto e diz assim: A pilot from Northwest Airlines flight was less than pleased with the food which was to be served on the flight. Então diz que um piloto, né, da Northwest Airlines, né, companhia aérea, ele estava menos satisfeito
com o alimento que estava, no caso, sendo servido, né, no voo. E aí continua, né? He decided to find some better food. Então ele decidiu achar uma alimentação melhor, uma comida melhor. So he left his aeroplane and then left the airport to find food, even though he had planned to fly. Então diz que ele decidiu então achar uma comida melhor, né? Aí diz aqui, né? So, então, portanto, né? Então aqui agora é usado aqui aquele linking word de consequência, né? Então aquela causa, consequência, né? Então explicando também, né? Então ele diz que então, né? Portanto, ele deixou a sua aeronave e então, né? And then, e então, aqui é o linking word que é usado para tempo, né? E então, né, dando sequência, né? Então deixou o aeroporto para achar comida, even though, então aqui é um linking word, o linking word que a gente estudou aí na explicação do vídeo. Então diz, né, apesar de, né, embora, né? Então embora ele tivesse então o avião aí para voar, então tendo que uma obrigação no caso, né? Então embora ele tenha essa obrigação, né, de realizar o voo, né, ele acabou então, né, mesmo assim deixando o aeroporto. E aí continua, né? The passengers were left to wait 90 minutes until the pilot came back, and when the pilot came back, he was fired on the spot for abandoning his plane. Então está dizendo que os passageiros então, né, foram deixados aí à espera por 90 minutos, né, até o piloto retornar, ok? Então, until the pilot came back. And when, e quando, ou seja, tá quando então o piloto retornou, ele foi então demitido por abandonar então o seu avião, ok? E aí no caso aqui tinha uma questão para marcar a alternativa correta, né? Ele diz aí então, né? The conjunction so, então na terceira linha, né? Essa conjunção aí so in the text can be replaced by. Então pode ser substituído por qual? Então na linha 3, na linha 3 aqui, qual é a palavra? So, né? Então ele quer saber que o so na linha 3, esse aqui que a gente leu, né? Então ele decidiu achar uma comida melhor. So, então, portanto, né? Ele deixou o seu avião, a sua aeronave. Então vamos observar aqui essas alternativas. Então a gente vai ver aqui, a letra A é o because. Because é porque. Então, né, usando para justificar, explicar, né, porquê. Então não tá aqui nesse caso, não tá dando a ideia de uma consequência, né, como a gente observou, né? O however, no caso aqui, é o contraste. Então é aquele mas, porém, entretanto, todavia. Então não é a tradução aqui, né, de acordo com o so. Even though, o apesar de, né, embora. Então também dá a ideia de contraste. Então também não é de acordo ali com o so. E and therefore, então therefore eu posso traduzir com então, ok? E portanto também pode ser, né? E portanto, né? Porque tem um and ali, né? Então therefore ele é o sinônimo aqui do so, ok? Então esses dois aí dão essa ideia no caso de consequência, né? Um resultado aí, né, de algo que aconteceu, ok? Então você viu aí sobre os linking words. É claro que tem muito mais aí, né? Eu trouxe então os principais, os que mais aparecem em textos de prova, para você observar como que interfere aí na frase, no texto, né? Para o seu entendimento aí
do texto em inglês, ok? Então, muito obrigado aí por estar acompanhando o meu canal. Te agradeço aí e eu torço para o seu sucesso. Estarei com você aqui até o dia da prova, ok? So, thank you very much. See you next class.